Bem, pessoal, falar para vocês o novo boletim da Fiocruz, o Infogripe, né, que realmente mostra o mesmo cenário de queda no país inteiro de casos de Covid. Quando eu falo isso, que teve queda de casos de Covid, então fala assim, Júlio, não acabou não acabou, continua tendo Covid, continua tendo mortes, continua tendo internações por gripe, mas num platô muito baixo, que deixa a gente tranquilo. Mas quando esse platô cai, a gente começa a ver alguns detalhes. Em primeiro lugar, é no país inteiro. Quando você coloca os dados juntos, sim. Quando você individualiza estados, você tem 4 estados que não caíram. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Então, assim, existem alguns estados pontualmente que não caíram caso de Covid. E aí é importante esses estados entender o que está acontecendo, né? Teve a nova subvariante XEC e também concentrado os casos nos idosos. No país como inteiro, a grande preocupação nossa continua sendo os idosos, porque ainda está com um platô alto de mortes e de internações por causa de Covid. Cenário nacional de paz e tranquilidade, né? O grande motivo que a gente ainda fala, que o Infogripe ainda tem repercussão, que ainda o Ministério da Saúde fala do tema, que a Fiocruz continua fazendo boletim semanal, porque a gente está se acostumando com o novo cenário de morrendo sempre mais gente do que era antes da pandemia por causa de Covid. E aí o detalhe é que dentro dessa informação que a gente sabe que tem uma grande quantidade de mortes que seriam possivelmente preveníveis, como com a vacina. Então você tem um cenário de queda de casos de Covid, mas ainda um platô mais alto do que a gente via antes. E, além disso, né, o que chama a atenção a gente, uma pouca aderência da população que poderia estar tomando a dose de vacina contra a Covid. Todo esse cenário faz a gente o quê? Ser importante ainda ficar falando do tema Covid. Ainda fica importante falar que a vacina funciona. Ainda é importante falar que as crianças menores que 2 anos, se não tomarem dose de reforço, vai ter que falar. Ainda falar que chega uma nova subvariante XEC que dominou os Estados Unidos, que dominou a Europa, que está chegando no Brasil. Porque, além disso, a gente fala, mesmo no período de queda, que muito provavelmente final do ano, início do ano que vem, em janeiro, a gente vai ter um novo pico. Todas essas doenças virais, elas são sazonais, ela tem períodos de baixa, períodos de alta. Como essa doença ela é prevenível e tem uma vacina que funciona, que a população não tem aderência, mesmo nesse período de baixa a gente continua falando. Você vê que gripe, vírus social respiratório, rinovírus, a gente vai falar cada vez menos e vai focar onde? No problema maior que é a Covid, tá bom? E a Covid mata mais do que todos esses outros vírus. Espero que tenha ajudado.